Hoje vamos olhar para a pior coisa que cada vilão da Pixar já fez. Vamos começar com a má ação, mais perdoável. Não é surpresa que Sid Phillips esteja perto do topo da nossa lista. Você pode achar que sua pior ação seria torturar brinquedos, mas não falaremos disso agora. Seria uma coisa se Sid soubesse que os brinquedos estavam vivos. Mas se você pensasse que os brinquedos que estava explodindo eram seres sencientes com seus próprios pensamentos, sentimentos e ambições, então teria problemas muito maiores para se preocupar do que explodi-los. Sid era apenas uma criança frustrada tentando liberar sua raiva de uma forma que não machucasse ninguém, exceto por vezes sua irmãzinha. Entre na pior ação de Sid, maltratando os brinquedos de sua irmã. Abusar de objetos inanimados já é ruim, mas quando a intimidação se estende à própria família, é demais. Ainda assim, Sid é uma criança, e as crianças quase sempre vão ser maldosas com seus irmãos às vezes. Ele poderia usar o dinheiro que ganha como lixeiro para repor os brinquedos dela que quebrou na infância. Vamos falar sobre uma das menores ameaças no repertório da Pixar, Darla. Comparada a vilões como Lotso ou Syndrome, ou até mesmo o notoriamente ameaçador Chick Hicks, Darla é um daqueles personagens que mal conta como vilã. Mesmo suas piores ações ao manusear seu peixe de estimação não são tão ruins quando você percebe que ela não tem intenção de causar mal. Apesar de aterrorizante para os peixes sencientes do filme, Darla é uma ameaça menor comparada às verdadeiras ameaças criadas pela Pixar ao longo dos anos. Mas ela ainda é tecnicamente responsável pela morte de vários peixes de estimação, o que pode estar nas mãos do tio dela. Dr. Sherman, guarde parte desse dinheiro de peixe de estimação para a terapia de sua sobrinha. Jackson Storm é o próximo. Apesar de ser o principal antagonista de Carros 3, Jackson Storm não ameaça nada além da carreira de Lightning McQueen. Portanto, podemos afirmar que o pior aspecto de Jackson Storm é sua personalidade. Ele pode não ser realmente mau, mas é definitivamente rude e condescendente. Toda vez que ele interage com Lightning, ou mesmo o menciona, Jackson fica super condescendente sobre como ele é muito melhor do que Lightning jamais foi, mesmo em seu auge. Ele se destaca nessa lista por não ser um criminoso de fato, mas isso não o desculpa por ser tão tolo a respeito disso. É ótimo conhecer meu maior fã. Agora vamos falar sobre a entrada em grupo do Roar Omega Roar, com uma pequena maldade semelhante de humilhação pública. Roar Omega Roar, como personagens e antagonistas, é uma fraternidade maldosa e exclusivista. Pega esses NRDS, NRDS, NRDS. Eles só querem provar sua suposta superioridade, seja por meio de comparações, ou neste caso cruel, convidando o grupo para uma festa. Quando o Uzma-Kappa passa por 2 rodadas dos jogos de susto, Roar Omega Roar fica impressionado e os convida para a festa em sua casa. Eles só queriam pregar uma peça no grupo para tirar fotos humilhantes e se aproveitar da situação, apesar do que dizem. É uma exibição brutal de bullying, mas não é algo do qual eles não possam se recuperar, embora não aprovemos o que fizeram. Quero dizer, algo de que eles não se recuperaram, mas poderiam ter feito. Finalmente, temos o cambista de couro cabeludo fino favorito de todos, Al. Al é quase um antagonista completamente razoável. O cara só quer ganhar dinheiro vendendo colecionáveis raros. No entanto, deixamos de fora um detalhe. Seu pior ato foi roubar Woody. Mesmo após a mãe de Andy afirmar que o Woody não estava à venda, Al criou uma distração para conseguir o raro boneco de cowboy. Saber ou não que Woody pertencia a uma criança, sua disposição para roubar um antigo brinquedo de família apenas para lucro rápido revela seu caráter. A lenda diz que Al ainda está por aí até hoje, empurrando pessoas para comprar todos os cartões Pokémon no Costco mais próximo. Porém, deixemos de lado esses criminosos menores e falemos daqueles com delitos mais graves em seus históricos. Essas são as bestas maléficas mais compreensíveis. Um dos personagens mais difíceis de classificar nessa lista foi o Otto. Por um lado, sua pior maldade foi realmente hedionda, manter toda a humanidade cativa enquanto seu mundo se tornava cada vez mais inabitável. Sim, se você acha que muita inteligência artificial não é uma ameaça, apenas reveja o Wall-E pra mim, e volte, tudo bem? Apesar de Eve trazer uma amostra de vida do planeta, Otto tinha ordens diretas para manter os humanos no espaço, provavelmente para sempre. Se não fosse pelo Capitão ser um Digachad, eles ainda estariam flutuando no espaço, mesmo após a Terra já ter desaparecido. Então, o que salva Otto de uma posição muito inferior em nossa lista? Ele é um robô simples, sem sentimentos ou motivações próprias, como Wall-E ou Eve. É evidente desde o começo que Otto foi construído especificamente para seguir sua programação. Apesar de suas ações maléficas e ilusões, Otto nunca esteve realmente no controle. Vamos falar sobre ansiedade. Ah, você se refere ao personagem de Divertidamente 2 Não, ao meu terapeuta, certo? Sendo a personificação da ansiedade, eu diria que a pior ação dela é forçar Riley a pensar demais, apesar de estar tecnicamente fazendo seu trabalho ao existir. Poderia-se argumentar que a ansiedade é uma antagonista bem intencionada com um papel desagradável na mente de Riley. Ela quer o melhor para Riley e tenta fazer o possível para deixá-la feliz e realizada, mas é péssima nisso.
Boas intenções não desculpam a cena assustadora a la grande irmão está vendo de ela, forçando alguns animadores da Disney, quero dizer, imaginação, artistas para desenhar várias projeções para Riley entrar em pânico quando ela está tentando dormir. Reconhecemos as boas intenções da ansiedade, mas suas ações baseadas nessas intenções causaram grande dano às pessoas ao seu redor. Terry, um dos vilões menos memoráveis de Soul, um dos melhores filmes da Pixar. Sua pior ação é vazar a alma de um homem e marcá-lo para a vida. Mais um personagem que mal se qualifica como vilão. Terry é uma perfeccionista que trabalha contabilizando almas no grande além. Ela se esforçará ao máximo para encontrar e trazer de volta uma alma perdida. Ela confunde um estranho comendo batatas fritas com uma alma perdida. Após perceber o engano, desculpa-se e aconselha o homem sobre hábitos alimentares saudáveis, esperando não se reencontrarem tão cedo. Esse cara provavelmente vai estar em terapia durante essas décadas, mas é a intenção que conta, certo? Aqui está uma bem simples, Bernie Lumen de Elemental, sua pior ação é o bom e velho racismo familiar. Ah, isso é o bom e velho racismo familiar. A única coisa que precisamos explicar é por que o racismo não o colocou em uma posição pior, já que o resto é autoexplicativo. A resposta é simples, Bernie estava imerso em uma cultura que basicamente operava na convicção de que outra cultura é igual a ruim. Ele e sua esposa foram proibidos de entrar em certas áreas por serem pessoas do fogo. E para piorar, até o velho Bernie se recusou a dar sua bênção quando o casal partiu para a cidade Elemento. Não podemos culpar Bernie por evitar outras culturas por um tempo após essa experiência, especialmente porque algumas poderiam extingui-lo. No entanto, o racismo é claramente errado, independentemente de sua origem. Ele se tornou uma pessoa melhor, mas agora passamos para os atos com poucos momentos de simpatia. Estes são os atos terríveis e inexcusáveis. A seguir, o Chef Skinner. De fato, Skinner é um exemplo perfeito de um vilão que é tanto um antagonista direto quanto um personagem realista e razoável. Pegue seu pior ato, por exemplo, fraude. Skinner não fere diretamente ninguém além dos ratos em seu restaurante. Ele está satisfeito em explorar o legado de Gusteau para lucrar com sua imagem, vendendo alimentos congelados baratos. Suas ações foram motivadas pela ganância, mas não chegam a ser de um super vilão. Não se preocupe, estamos chegando lá. Acelerando para o próximo lugar está Chick Hicks, que cometeu uma sabotagem antidesportiva. Mencionamos Chick anteriormente, porque enquanto Jackson Storm era apenas egocêntrico, Chick Hicks é tanto egocêntrico quanto criminoso. Ele estava tão desesperado para ganhar a taça pistão que estava disposto a sabotar a corrida, causando um enorme acidente e quase certamente ferindo muitos de seus colegas corredores. Para piorar, ele atingiu diretamente o rei, causando um acidente tão grave que Lightning precisou ajudá-lo a cruzar a linha de chegada. Hicks estava mais que disposto a trapacear e ferir seus colegas atletas para se destacar, mostrando não ter senso de honra. Agora temos outro atleta em nossas mãos. Hercule Visconti é um dos vilões menos assustadores da Pixar, sendo apenas um valentão covarde que intimida crianças muito mais novas que ele. No entanto, ele compartilha a maior parte do ódio de sua comunidade por monstros marinhos, resultando em sua pior ação, tentativa de assassinato. Hércules foi criado em uma cultura que o ensinou que monstros marinhos eram maléficos. No entanto, ele não estava tentando proteger ninguém, apenas queria alimentar seu ego e ser conhecido como o cara que matou aquele monstro marinho aparentemente pacífico, mas mal no fundo. Finalmente, temos o principal vilão de Toy Story 2, Fedorento Pete. A tentativa de assassinato faz seu grande retorno como sua pior ação. Pete queria ser admirado por gerações para compensar o fato de que ninguém nunca o comprou. Seu motivo não era nobre. Isso fez com que ele recusasse a oferta de Woody para escapar de Al e viver com Andy, insistindo em ser admirado em um museu. O que o impede de cair ainda mais não são seus motivos, mas sim seu passado. Ele esteve em armazenamento por anos, sem receber amor ou atenção, sendo apenas um apoio emocional para Bullseye e Jessie. Tentar matar Woody foi errado, mas é compreensível o desespero dele para escapar de sua situação de vida atual. Vamos falar sobre Thunderclap, o vilão principal de O Bom Dinossauro. Seu pior ato é tentativa de assassinato. E não estamos falando sobre o guaxinim que ele comeu, mas sim sobre sua tentativa de devorar Arlo e Spot. Na cultura dos dinossauros, isso seria basicamente uma combinação de canibalismo e assassinato? Talvez seja um pouco exagerado, mas de qualquer forma, podemos meio que dar a Thunderclap uma alegação de insanidade. Mas mesmo com isso em mente, o cara tem muito prazer em matar criaturas indefesas para não ser colocado bem baixo em nossa lista. Agora temos uma das colocações mais surpreendentemente baixas em nossa lista, Ming Li de Virando a Maré. Ming Li é um exemplo clássico de como ser uma vítima não te desqualifica de também ser um vilão. Assim como Ming fez com Mei Mei, a mãe de Ming também a forçou a esconder seu verdadeiro eu para se conformar com as expectativas da família. Em vez de quebrar o ciclo, Ming continuou a sufocar sua filha por medo, mas tudo culminou em um ato de terrorismo. No ato final do filme, Ming Li invade o estádio de concertos das 4 cidades para tentar dar uma lição à sua filha.
Em sua raiva, ela arriscou a vida de várias pessoas inocentes, inclusive de sua filha. Além disso, nem estava bronzeada. Sem ingresso. Se você acha isso terrível, espere até ouvir o que Gabi Gabi fez. Já mencionamos isso em outros vídeos. A colheita de órgãos é a sua pior ação. Entendemos que você quer ser amada por uma criança, como qualquer brinquedo consciente, mas sua caixa de voz quebrada impede que as pessoas a queiram. No entanto, manter um doente mental como refém para forçar seu amigo a desistir de parte de seu corpo e promover seus objetivos não é a solução. Já dissemos isso várias vezes, mas ainda acho que os outros personagens superaram isso rápido demais. Sem mais delongas, entramos na última categoria. Essas ações são do tipo que são tão malignas que não tem justificativa alguma. São atos indescritíveis e horríveis. Mas antes, este vídeo é trazido a você pelos assinantes do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emotes e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma assinatura. Isso foi totalmente incrível. Vamos falar sobre Evelyn Dever, já que estamos passando para os verdadeiros super vilões do Vamos. Ela, piorado, foi a escravidão induzida por lavagem cerebral em massa. Evelyn Dever é tão conhecida como uma das piores vilãs de reviravolta da Pixar que é fácil esquecer o quão ameaçadora ela era. Como hipnotizadora, ela podia lavar o cérebro das pessoas em massa, transformando-as em seus drones pessoais. Pra piorar, sua ambição final é matar todos os supers para que as pessoas não dependam tanto deles. Mesmo desconsiderando a inviabilidade do plano, ainda assim seria um método desnecessariamente cruel. Ela poderia ter feito um discurso motivacional sobre autoaperfeiçoamento sem mencionar os crimes. Super-heróis nos enfraquecem. Nem todos os vilões da Pixar gostam de planos excessivamente complexos, mas vocês realmente adoram complicar as coisas, não é? Alguns, como o Sr. Waternoose, ficariam felizes contanto que seus negócios continuassem funcionando. Se você assistiu Monstro Sociedade Anônima, sabe onde isso vai dar. Sr. Waternoose, ele sequestraria 1000 crianças antes de deixar sua empresa morrer. E eu silenciarei qualquer um que atrapalhe meu caminho. E mesmo que só o vejamos sequestrar uma pessoa no filme, não questionamos sua afirmação. Em uma defesa limitada de Waternoose, ele acredita que os gritos das crianças são a única forma de fornecer energia aos seus clientes. Para ele, ter uma em espera seria apenas uma boa decisão de negócios. Mas toda essa defesa é descartada quando você percebe que se Waternoose fosse humano, seria como assustar um filhote para alimentar com a tecnologia de sua cidade. De qualquer forma, é muito cruel para ser desculpado. A seguir, temos Charles Muntz, o aventureiro desonrado que serviu como principal vilão em Up. Para um personagem do filme Up, ele teve uma queda severa. Em seu desespero para rastrear o Snipe, enlouqueceu com o passar dos anos. Isso resultou em assassinato em massa em seu histórico criminal. Os crânios humanos decorando seu dirigível sugeriam que ele matava exploradores que ameaçavam ou atrapalhavam sua missão. O fato de ele nem mesmo estar disposto a matar Russell, uma criança, só o torna ainda pior. E francamente, com isso em mente, é incrível que ainda haja tantos personagens para cobrir. A seguir temos Mordu Valente. Aqui temos mais um caso de assassinato em massa como a pior ação. Mas como Mordu é um urso com uma raiva incontrolável, ele não deveria ter um pouco de leniência. Na verdade, não. Mordu era em uma família de 4 príncipes, mas a reivindicação de um quarto do trono não era suficiente para ele, então ele efetivamente vendeu sua alma para obter a força de 10 homens. Para sua infelicidade, isso o transformou em um urso descontrolado de 4,5 metros que matou seus irmãos e muitos outros ao longo dos anos. Apesar de não estar justificado, já que sua maldição surgiu da própria sede de poder, Mordu não estava no controle de suas ações durante a maior parte de seus atos malignos. Portanto, não o colocaremos em uma posição mais baixa quando existem personagens que fizeram pior de mente clara. Seguindo esse desastre está o fracasso musical Ernesto de la Cruz. Como o título sugere, a pior ação de Ernesto de la Cruz é uma combinação de traição e assassinato de seu melhor amigo. Ernesto almejava a fama e a fortuna de um músico talentoso, mas sem os desafios do talento e do árduo trabalho. Ah, e Deus nos livre do temido ter uma bússola moral básica. Ernesto de la Cruz, um canalha, envenenou Hector, roubou sua música e a apresentou como se fosse sua, enganando gerações. Além disso, ele não sente remorso algum por suas ações. Quando Miguel, bisneto de seu melhor amigo, descobriu sua verdadeira natureza, Ernesto não hesitou em tentar assassinar a criança. Para aproveitar seu momento, é preciso estar disposto a fazer o que for necessário. E olha que vocês nem estão entre os 5 piores ainda. O próximo malfeitor em nossa lista é provavelmente o mais complicado do grupo, o excêntrico Miles Axelrod. Miles ouviu sobre um esquema para enriquecer rapidamente e disse: "Isso é ótimo, mas e um esquema para ficar rico lentamente e com complexidade desnecessária?" Isso resultou em seu erro mais notório, assassinato em massa e crimes contra a manatidade do carro. Não satisfeito com sua fortuna bilionária, Miles desenvolveu o combustível alternativo All-in-All para dominar a indústria de combustíveis.
Depois que o All-in-All decolou, ele decidiu usá-lo para explodir carros e vender a gasolina monopolizada a preços absurdos. Afinar carros é um mistério, considerando que Axelrod poderia ter se concentrado em tornar o Ala-Nu bom e seguro desde o início. Independentemente de seus métodos confusos, ele tem uma das maiores contagens de mortes na história da Pixar, tudo em nome de ganhar dinheiro que já possuía em abundância. Vamos agora falar sobre Lotso Hugenbear, possivelmente o vilão mais odiado da Pixar. Para explicar a pior ação de Lotso, basta lembrar de 5 palavras. Onde está seu filho agora, xerife? Agora Lotso já era muito mal antes disso. Ele lobotomizou Buzz para torná-lo seu guarda-costas, manipulou o grande bebê a acreditar que foi abandonado pela mãe e dirigia a creche como uma prisão. Mas então algo incrível aconteceu. Woody e Buzz foram bondosos com Lotso, apesar de ele ter sido cruel e malicioso durante todo o filme. Quando Lotso teve a chance de salvar Woody e seus amigos da incineração apertando um botão, ele preferiu zombar de Woody e fugir covardemente. Salvar a vida de Lotso não bastou para ganhar seu favor. Apesar do cheiro de morango, ele é podre por dentro. Hopper é outro dos vilões mais desprezíveis na lista da Pixar. O governo de Mão de Ferro sobre as formigas já é ruim, mas em uma cena ele se prova ainda mais cruel ao esmagar seus próprios homens para provar um ponto, e foi muito eficaz. Ele é um ótimo orador motivacional, não é? Assim como uma formiga solitária não seria um problema, um único grão não machucaria ao cair em você. Porém, jogar uma montanha de grãos nos homens pode resultar em várias acusações de homicídio. Ironicamente, ao mostrar que os números do gafanhoto eram piores que os das formigas, Hopper piorou ainda mais seus próprios números, agravando o problema. Eu adoro bagunçar as coisas. Nos aproximamos do fim dos piores momentos dos vilões da Pixar, e surpreendentemente, Randall não é o pior deles. Isso é especialmente chocante considerando que ele é responsável pela cultura infantil. Randall, de Water News, vive em uma sociedade que usa gritos de crianças como energia. Apesar disso, ele está focado em provar que é melhor que seu rival no trabalho. Ele tem um prazer sádico em assustar crianças, a ponto de desenvolver uma máquina com o único propósito de extrair seus gritos. Torturar uma menina pequena já é uma das coisas mais indescritíveis que alguém poderia fazer, mas com Randall, ele nem mesmo faz isso por uma grande motivação. Ele apenas quer alimentar seu ego se provando superior ao Sully. Que o melhor monstro vença. É o que eu planejo. Até o Sr. Watenuse ficou perturbado com a crueldade de Randall. Apesar de Lightyear ser um dos filmes mais esquecíveis da Pixar, Imperador Zurg, também conhecido como Buzz do Futuro, é um dos vilões mais memoráveis. Sua pior ação, de longe a mais grave da lista, foi arriscar as vidas de seu mundo para corrigir seu erro. Esse cara é um exemplo do perigo da culpa excessiva. Se deixá-la dominar, você pode acabar como o Zurg. O erro de Zurg causou o desaparecimento das pessoas em Tikani Prime. Diferente do Buzz, Zurg não conseguia se livrar dos arrependimentos, mesmo com as pessoas tendo construído vidas confortáveis. Ele foi levado à loucura, roubando navios para testar seu equipamento de viagem no tempo, culminando na tentativa de redefinir a linha do tempo, impedindo a queda da nave em Tikani Prime. É aqui que entra sua pior ação. Quando Buzz alerta Zurg que seu plano criará um paradoxo temporal que apagará toda a sua linha do tempo, incluindo sua melhor amiga e família, ele não se importa. Zurg não está ajudando as pessoas, que estão indo bem sozinhas, mas se ele voltar no tempo e se tornar um herói ao ser um vilão para todos em sua própria linha do tempo, ele voltará a ser importante para eles. Apesar do claro argumento de insanidade, suas ações teriam aniquilado outros em uma escala tão ampla que temos que colocá-lo em uma posição baixa, independentemente. Ele destruiu sua própria unidade SOX, então sim, basicamente pura maldade. Apesar de tudo isso ter sido extremamente cruel, nenhuma ação de outro vilão da Pixar supera a do Síndrome. Talvez o vilão mais perverso da Pixar. Não é surpresa que Síndrome esteja envolvido nas ações mais desprezíveis cometidas. Quase todas as ações de Síndrome poderiam contar como suas piores, mas quase deixar Mirage morrer é o pior para nós. Pode ser polêmico, mas ouça. Discutimos hoje sobre vilões que ferem crianças, como Randall, e vilões que assassinam em massa por motivos fúteis, como Miles Axelrod. Síndrome é o pior dos dois mundos nesse aspecto. Ele matou vários super-heróis e estava disposto a explodir a família de Bob, incluindo 2 crianças, em uma explosão de avião. Mas com todos esses crimes, havia uma coisa em comum: as vítimas eram vistas como descartáveis. Isso não torna os atos menos malignos, mas é exatamente o que torna essa cena ainda mais impiedosa. Mirage, namorada de Síndrome, ou alguém que confiava nele o suficiente para apoiar seus planos malucos, era a pessoa mais próxima de uma amiga que ele tinha. Ainda assim, Síndrome estava disposto a deixar o Senhor Incrível matá-la, sem parecer incomodado com a ideia. Discutimos vários vilões malignos, mas é necessário um tipo especial de crueldade para usar quem você mais ama como moeda de troca, visando suas ambições egoístas. Síndrome era um monstro, e na nossa opinião, aquela turbina foi gentil demais ao lhe dar um fim tão rápido. Isso soou muito sombrio?